Uma personalidade extraordinária na nossa história é o Marquês de Pombal. E eu sei que você está se dedicando muito a isso, a pensar esse período da história do Brasil, né? E de Portugal, claro, né? Na verdade, o Marquês de Pombal era português, então, mas as ações dele têm efeitos diretos sobre o Brasil. E eu gostaria de saber como você vê isso e como vê o seu novo projeto, que me parece que é a edição das obras completas do Marquês de Pombal. Então, isso eu gostaria de te ouvir sobre isso. O Marquês de Pombal é aquilo que eu considero um dos grandes calcanhar de Aquiles da nossa historiografia portuguesa e também da brasileira. Porque o Marquês de Pombal chegou até nós e foi-nos ensinado numa perspectiva muito simplificada, dicotómica, e às vezes conhecemos o Marquês de Pombal mais por estereótipos do que a partir de um conhecimento aprofundado, complexo, daquilo que representou a governação do Marquês de Pombal, ou como ele se chamava, melhor dizendo, Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do rei Dom José I. E, de facto, ele governou 27 anos, entre 1750 e 1777, e pôs em prática um conjunto de reformas, um conjunto de medidas que mudaram a paisagem social, política e económica de Portugal, e também teve uma grande preocupação em fazer uma reforma administrativa e política e religiosa e também económica daquilo que era o Império Português Ultramarino, com especial incidência no Brasil. De facto, ele era um governante, um primeiro-ministro do rei europeu, português, rei Dom José, imbuído das ideias do chamado absolutismo iluminado. E do ponto de vista religioso era um regalista. Defendia, por um lado, a submissão de tudo o que ao Estado dizia respeito ao poder real, era centralista, e acreditava que uma boa governação devia ser centralizada e tudo devia fluir a partir da decisão do rei e dos seus ministros, e todas as reformas deviam-se fazer de forma centralistas e depois abrangendo todo o território, que o Estado devia controlar todo o território, todos os setores vitais que estavam nos seus domínios, e do ponto de vista religioso considerava que a Igreja, no que diz respeito ao temporal, devia se submeter ao Estado, que é do ponto de vista da gestão material da Igreja, que é do ponto de vista da gestão política. Os próprios bispos e padres deviam ser colocados por indicação do rei. Também defendeu no Brasil uma reforma administrativa, procurando colocar à frente de todas as comunidades, agremiações, à frente das aldeias missionárias, sempre o agente do Estado. Garantir a presença do agente do Estado em tudo o que era administração colonial, substituindo a administração dos missionários no que dizia respeito ao temporal. Além das reformas que o Pombal fez do ponto de vista económico, criando companhias monopolistas, reformas sociais que fez, aliás, concretizando 100 anos depois ideias, projetos do padre António Vieira, nomeadamente o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, a existência de cidadãos de primeira e de segunda, linguagem de hoje, a reforma da Inquisição. Ele decreta em 1756 a liberdade dos escravos na metrópole, nisso é pioneiro também, e portanto reforma o ensino, cria o primeiro sistema estatal de ensino e o primeiro e cria o primeiro estatuto profissional do docente pago pelo Estado, reforma a universidade. Em termos de ideias e de reformas, ele antecipa reformas que depois vão ser aquelas que vão se tornar plenas no século XIX e XX, nomeadamente a criação de um sistema de ensino público, a ideia de uma reforma da universidade valorizando os laboratórios de ciências, a dimensão internacional da circulação de professores, etc. Há uma série de reformas importantes em que ele realmente vai estar à frente no seu tempo e vai ser reconhecido como tal no contexto até dos outros países do iluminismo europeu. Todavia, ele também tem o
Pombal. Pombal é uma espécie de... Aliás, eu cheguei a escrever um livro, um pequeno artigo, que deu um pequeno livro, que é Vieira, precursor do Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal, detrator do Vieira. E é que realmente o Marquês de Pombal vai implantar um conjunto de medidas propostas 100 anos antes pelo Vieira, mas o tempo de Vieira não permitiu que elas se ingrassem, nem Vieira teve poder para conseguir implantá-las. E o Marquês de Pombal, 100 anos depois, vai implantá-las, mas não vai reconhecer a paternidade das ideias. Antes, pelo contrário, vai expulsar os jesuítas e até vai escrever textos contra o Vieira, não reconhecendo, portanto, a paternidade. Mas, portanto, o Marquês de Pombal é uma figura complexa e é uma espécie de mito de Janus. Tem uma face negra e uma face luminosa. Uma primeira leitura destas reformas podem ser interessantes e têm o seu interesse, e até são fundamental para compreendermos o Brasil de hoje. Para compreender, não se trata de julgar se foram boas ou más, mas compreender. De facto, ele, ao fazer a reforma administrativa do Brasil, procurando colocar a mão do Estado em todos os territórios e garantir o domínio do Estado e o controle do Estado, ao proibir as línguas indígenas e impor a língua portuguesa como língua única a ser ensinada e falada em todo o território, isso contribuiu para uma certa união do Brasil e criar um Brasil grande e imenso a falar uma só língua. Isso, de facto, ele contribuiu para isso e, nessa medida, é uma espécie de construtor do Brasil. Todavia, tem o outro lado, e o lado complexo. Eu costumo dizer que os homens grandes são grandes também nas suas contradições, e o Marquês de Pombal, como os grandes líderes absolutistas do século XVIII, século XVII e XVIII, tiveram grandes contradições. No contexto, realmente ele desenvolveu esta política reformista, mas desenvolveu usando o método que não é os métodos que se usam hoje na democracia, porque era um tempo diferente do antigo regime. Usou métodos que nós dizíamos hoje antidemocráticos, esmagando qualquer tipo de crítica ou de oposição, porque considerava, no contexto da filosofia iluminista, do poder, que o poder vinha ao rei diretamente de Deus. Os jesuítas defendiam, por exemplo, o contrário, que vinha de Deus per popolo, através do povo, o povo é que legitimava o poder do rei, mas os absolutistas consideravam que o rei recebia o poder diretamente de Deus, e todas as leis que emanavam das mãos do rei eram leis sábias e justas, e que eram o melhor para o bem do povo, e todos os setores da sociedade. E considerava-se nesse contexto da centralização do Estado e do reforço do poder absoluto, que qualquer crítica, qualquer discordância, qualquer oposição era considerado uma ameaça a esse poder e um desrespeito e uma desobediência devia ser esmagado e considerado crime de lesa majestade, como o Marquês de Pombal, aliás, estabeleceu a lei para considerar qualquer crítica ao poder real e às decisões um crime de lesa majestade. Do rei e dos seus ministros, claro. E há o outro lado. Como os jesuítas eram aquele grupo dinâmico, aliás, que Pombal apreciava muito e consideravam que eram seus mestres, alguns jesuítas, da primeira fase da sua governação, e até privilegiou os jesuítas do contexto da distribuição das aldeias missionárias aqui no Brasil. Depois, devido à crítica que os jesuítas fizeram, à discordância, do contexto da aplicação do Tratado dos Limites, da criação de companhias monopolistas de comércio, no contexto da reforma das próprias missões e do território, da reforma estatizante, retirando aos jesuítas o controle temporal das aldeias dos índios. Entre outros aspectos, os jesuítas tornaram-se críticos das reformas pombalinas. E nesse contexto, isso desagradou crescentemente a Pombal e ao rei, que acabou por gerar uma hostilidade, uma desconfiança e uma hostilidade e uma suspeita da parte de Pombal e do rei Dom José, à mistura depois com o atentado feito a Dom José em 1758, em que os jesuítas também foram implicados, com os távoras, e tudo isso cria uma espécie de bola de neve imparável que levou à sua expulsão. É certo que também o Marquês de Pombal esmagou várias outras revoltas de agricultores quando criou a primeira zona demarcada, fiscalizada, que é a região demarcada dos vinhos do Porto, quando criou outras companhias monopolistas,
e gerou sempre revoltas que ele esmagou com o exército, esmagando, condenando à morte, e isso é o lado negro, cruel do Marquês de Pombal. Todavia, essa é a história que nós temos e que chegou até nós. E nós, como historiadores, devemos procurar compreender a história nas suas grandezas e nas suas misérias. E, de facto, Pombal é fundamental para compreender o século XVIII, português, brasileiro e europeu, mas também é fundamental para compreender aquilo que nós somos hoje, enquanto Brasil, enquanto Portugal. Muitas reformas depois fizeram caminho e foram pioneiras. Mas, de facto, nós conhecemos Pombal apenas em segunda mão. Não se conhece o que ele escreveu. E ele escreveu muito. Ele era um trabalhador incansável. Ele tinha sido membro da Academia de História, tinha estudado na Universidade de Coimbra, e era alguém também preocupado com o pensamento, com a sustentação ideológica das suas medidas. E escreveu muito, cartas, tratados, até de administração, escreveu até poesia, escreveu apologias, mas tudo isto está soterrado e desconhecido dos nossos arquivos. E como dizia Kenneth Maxwell, que escreveu uma obra muito importante, aquilo que eu considero uma biografia das mais equilibradas de Pombal, que se intitulou Pombal, um paradoxo do iluminismo. Ele compreendeu, como eu também compreendi quando estudei os jesuítas na relação com Pombal. Eu fiz uma tese de doutoramento sobre o mito dos jesuítas e sobre a expulsão, as várias expulsões dos jesuítas, nomeadamente a Pombalina. Tive que contactar uma documentação pombalina e percebi que havia uma obra imensa soterrada, submersa nos arquivos. E depois, ao ler Kenneth Maxwell, que escreveu que Pombal é uma figura sobre quem mais se escreveu, mas escreveu-se mais a partir do antipombalismo ou do filopombalismo, porque depois de Pombal morrer gerou-se duas correntes opostas de leitura de Pombal. Os filopombalistas, que achavam que Pombal foi o grande Prometeu da modernidade portuguesa e brasileira, foi o precursor do liberalismo, da democracia, etc., fazendo uma releitura mítica luminosa de Pombal. E os antipombalistas, que eram legitimistas e filojesuítas, acharam que Pombal foi o grande Nero, cruel. E quem consubstancia bem essa visão é Camilo Castelo Branco, numa obra que escreveu em 1882, no primeiro centenário da morte do Marquês de Pombal, que se intitulou assim, O Perfil do Marquês de Pombal. Uma obra notável, onde se vê realmente esta visão dualista, estas visões irreconciliadas de Pombal. E nós conhecemos Pombal, continua-se a escrever muito sobre Pombal, mas através do que eu chamo comida requentada, isto é, e não a partir do que ele escreveu. E eu acho, para renovar os estudos pombalinos, conhecer bem o século XVIII, conhecer a figura de Pombal na sua complexidade, e é preciso ir às fontes, ir aos arquivos, resgatar a sua obra, publicá-la sistematicamente. Aliás, o próprio Kenneth Maxwell dizia, enquanto não se fizer isto, nunca se avançará nos estudos pombalinos nem no século XVIII. E ele dizia mais, ele até dizia que devia ser dever do Estado português e brasileiro editar a obra de Pombal, porque um estadista daquela dimensão e daquela influência era fundamental que o Estado até se empenhasse em resgatar a sua obra e publicá-la na sua plenitude, porque isso é que nos permitirá compreender e resolver aquilo que eu chamo o calcanhar de Aquiles, que é o Marquês de Pombal na nossa historiografia. Porque assim íamos perceber outros lados complexos e, quem sabe, ultrapassar uma visão demasiado simplificada e hipercentrada do protagonismo do próprio Pombal. E eu acho que há uma espécie de hipertrofia do protagonismo, no dar protagonismo ao Marquês de Pombal, a responsabilidade a tudo aquilo que aconteceu. Porque, por exemplo, há até escritores como Agostinho Bessa Luís em Portugal e outros que até dizem, e não, seria o Marquês de Pombal o responsável por tudo aquilo e o Dom José que estava por trás? Seria uma mera marionete ou seria o próprio Dom José o grande ideólogo e usou o Marquês de Pombal como testa de ferro? Aliás, o Marquês de Pombal disse isso numa apologia antes de morrer, ao defender estas acusações. Escreveu que ele não foi mais do que o executor das leis e das ideias do rei Dom José. Claro que isso foi compreendido por muitos como
no contexto em que ele precisava se defender das acusações, então passou as culpas para... Mas também pode ser verdade, portanto, não temos a certeza de onde está a linha de equilíbrio. O que é certo é que atualmente a visão que nós temos é muito desequilibrada, só damos a responsabilidade total, o protagonismo total está no Marquês de Pombal, mas precisamos de descobrir essa obra, ir aos arquivos, desenterrar a documentação, para perceber se realmente Pombal foi aquela figura absolutamente responsável, ou se havia outras pessoas por detrás, uma complexidade maior, qual era o papel verdadeiro do rei Dom José, mas a partir da edição da sua obra completa, que ele escreveu e que ele inspirou, poderemos realmente resolver este enigma, este calcanhar daqueles da historiografia portuguesa e brasileira, e ajudar-nos a olhar o Pombal não só como um Nero ou como um Prometeu, mas talvez como uma figura muito mais complexa e muito mais interessante a esse nível. E podemos então ultrapassar as nossas visões que tendemos muitas vezes a criar, que são as visões simplificadas da história. E nada pior do que visões simplificadas. A história é muito mais complexa do que aquilo que nos foi dado a ver. Professor José Eduardo, há uma perspectiva teórica ou metodológica que você tem desenvolvido, que já teve um congresso em Portugal, tivemos recentemente um congresso aqui no Rio de Janeiro, que é o estudo dos anti-jesuitismo, antissemitismo, e como esses eles são identificadores, eles são relevantes para a compreensão de determinados processos, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? E qual a relevância que o senhor vê nesse tipo de abordagem para a compreensão dos eventos históricos? O projeto Antis, ou Culturas em Negativo, ou Cultura em Negativo, surgiu a partir do estudo que eu fiz sobre o anti-jesuitismo, que implicou depois estudar o antipombalismo, o antissemitismo, o antimaçonismo, o anticlericalismo, o anticomunismo, o antiliberalismo, porque em torno do anti-jesuitismo todos estes antis também estão em torno. E depois comecei, no contexto também de contactos que tive com obras francesas especializadas, a pensar num campo novo que podia ser fecundo para a historiografia, na relação com as outras áreas do saber, com a literatura, com a sociologia, com a antropologia, etc. Comecei a montar um projeto chamado Culturas em Negativo e a preparar um primeiro dicionário, que foi o Dicionário dos Antis, a Cultura Portuguesa em Negativo, que agora está tendo uma réplica aqui no Brasil, a Cultura Brasileira em Negativo, em França, em Espanha, na Polónia, e no fundo estamos a eleger o campo do negativo e o seu poder fecundador, mobilizador, como interessante para olhar a nossa história, a nossa cultura, uma perspectiva diferente e perceber de que modo os movimentos de oposição, de comparação, também foram construtores da história, construtores de cultura. Como eu costumo dizer, é como entrar numa casa e olhar os móveis ao contrário, pernas para o ar. E isso dá-nos o outro lado, permite-nos olhar o outro lado da realidade. E de facto, em Portugal e também no Brasil, estamos a sistematizar quase 5 centenas de antis, das mais diversas áreas de saber. É um projeto verdadeiramente interdisciplinar. Partindo das nossas áreas de ciências sociais e humanas, estamos a convocar médicos, engenheiros, juristas, pessoas das áreas das ciências da natureza, onde também há antis. Por exemplo, na medicina há o antivacinismo, o antilobotomismo, o antianatomismo, etc. Como na economia existe o anticapitalismo, o antifiscalismo. E nas nossas áreas, os antis bem conhecidos, como o antijesuitismo, a área religiosa, no plano político, o antiliberalismo, o anticomunismo, ou no plano literário, o antirromantismo, o antimodernismo. Portanto, todas as áreas estão marcadas por movimentos de oposição antis. E eles são muito importantes para compreender a chamada história afirmativa, positiva. Mas, ao mesmo tempo, este projeto ajuda-nos a disminar, fazendo a história dos argumentos e a história dos estereótipos, no fundo é isso, da construção, uma visão estereotipada do outro,
Ajuda-nos também a compreender de que modo é que esses processos de construção de discurso negativo, de oposição, de combate ao outro, se foram montando, e uma retórica da alteridade, uma retórica do combate ao outro, foram instrumentalizados, foram instrumentos de afirmação de projetos, de ideários políticos, de ideários culturais, mas também foram produtores de intolerância, e suscitaram movimentos de intolerância, uma mentalidade intolerante. E a desconstrução desses processos, a compreensão e desconstrução, pode nos ajudar a compreender a criação dessa cultura de intolerância e ajudá-la a desmontá-la, a desconstruí-la, para hoje nos ajudar, percebendo esses mecanismos, a construir uma sociedade, uma cultura mais tolerante, contribuindo para aquilo que é o nosso serviço, para a desminagem dos estereótipos e dos preconceitos que povoam a nossa história. E muitas vezes esses preconceitos e estereótipos que depois povoam e lançam o lastro na nossa mentalidade, o lastro de intolerância, que nos levam a julgar de forma primária o outro, o judeu, o jesuíta, o islâmico, etc., de uma forma simplificada, acrítica. Este projeto visa também perceber esses mecanismos de argumentação para desconstruir os estereótipos e para nos ajudar a olhar o outro não de uma forma simplificada, mas na sua complexidade, na sua riqueza. Porque só através do conhecimento do outro é que aprendemos a respeitar o outro e a sermos tolerantes em relação ao outro. É o grande combate do conhecimento crítico. E nós, enquanto homens de cultura da academia, temos que fazer esse serviço do conhecimento crítico. Porque na história humana, quando falta o conhecimento crítico, quando falta o substrato cultural esclarecido, aí é que surgiram todas as inquisições e todas as intolerâncias e todos os esmagamentos do outro. E hoje em dia, no momento em que estamos na história da humanidade, é absolutamente fundamental criarmos uma cultura de tolerância pelo conhecimento do diferente. Porque a humanidade só sobreviverá humana na sua diversidade, na sua pluralidade de culturas, de pensamento, de crenças. E o respeito por essa diversidade é que permitirá que a humanidade se afirme e continue a se afirmar globalmente humana. Porque hoje em dia corremos o risco do monolitismo. E o monolitismo sempre foi e será desumanizante. Porque os racismos e os nazismos foram monolitizantes, e esse é o grande perigo. E, portanto, os projetos antigos é precisamente para compreender essas derivas, essas construções que criaram sociedades intolerantes que nós hoje em dia queremos evitar, queremos combater. Professor José Eduardo Franco, o senhor tem um ritmo de trabalho fora de série, né? É uma pessoa que está sempre produzindo, uma mente muito inquietada com as questões diversas da história, né? E eu sei que o senhor tem muitos projetos novos e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são esses projetos. O que é que o senhor tem em mente aí para os próximos tempos? Que publicações, que eventos, que abordagens novas o senhor está aí planejando? Sim, é verdade. Eu realmente tenho preocupações em atender a desafios que eu acho que são importantes para ajudar a aprofundar temas do ponto de vista crítico que estão pouco aprofundados da nossa cultura e que valem a pena e que também são importantes não só para compreender o passado, mas também para ajudar a compreender o presente. Acho isso fundamental. Tem alguns projetos em curso, além daqueles que já referi nas conversas anteriores, nomeadamente um que eu acarinho muito, que está neste momento em curso em Portugal, que se intitula Obras Pioneiras da Língua e da Cultura Portuguesas e também engloba o Brasil. É uma edição que estamos a preparar em 30 volumes, que resulta já de uma longa investigação e que está agora a ser editada pela editora Círculo de Leitores, aqui de Torre Vieira, e consiste em reunir uma equipa de especialistas diversíssimos das várias áreas de saber. Eu estou a dirigir esse projeto com um cientista português físico teórico, que é o Carlos Fiolhás, historiador da ciência, e o projeto consiste no seguinte: em levantar, identificar
aqueles documentos históricos em que pela primeira vez se escreveu, se produziu conhecimento pioneiro naquela área de saber. A primeira história, o primeiro romance, o primeiro tratado de física, o primeiro tratado de química, os primeiros livros de poesia, os primeiros livros de arquitetura, os primeiros livros de pintura, de caligrafia, de ciências náuticas, de geografia, de botânica, as mais diversas áreas de saber. São 80 obras, 200 e tal pequenos textos, reunidos e compulsados em 30 volumes, coordenados por diversos especialistas das mais diversas áreas. Químicos, físicos, geógrafos, homens da ecologia. Temos o primeiro tratado de ecologia, de ciências do ambiente, e é do grande Bonifácio, que estudou na Universidade de Coimbra. Portanto, há vários brasileiros que são pioneiros. Portanto, é um projeto que também interessa muito ao Brasil. E, portanto, o que vamos ver, este projeto vai nos permitir, para já, fazer a edição sistemática das primeiras fontes escritas em português nas mais diferentes áreas de saber, no arco temporal de 700 anos, do século XII ao século XIX. Por exemplo, um dos últimos textos é o primeiro texto feminista, que é de Bocage, como também os primeiros textos sobre direitos humanos, dignidade humana. Portanto, as mais diferentes áreas têm aqui os primeiros textos escritos pela primeira vez em língua portuguesa, e é extraordinário. Isto vamos verificar que, afinal, a língua portuguesa começou a ser língua de ciência, cultura e de criação literária muito cedo. E vamos acompanhar também o processo em que ela foi se desenvolvendo, superando o latim e autonomizando-se, e sendo ela capaz de fixar saber em língua portuguesa, e ela ser instrumento de conhecimento, de criação, e em alguns casos, na linha do que acontecia com as línguas românicas europeias, isto é, saídas do latim, em alguns campos a língua portuguesa foi pioneira na produção de obras em língua vernácula, por vezes pioneira em relação à língua francesa, outras vezes acompanhou, outras vezes veio logo a seguir. Portanto, houve vários ritmos diferentes. Mas verificamos, por exemplo, no século XVI, no período dos descobrimentos portugueses, muitas vezes, por exemplo, o Tratado dos Simples, do Colóquio dos Simples de Sá de Miranda, foi primeiro escrito em português em Goa, na Índia, no Oriente, depois é que foi traduzido nas línguas europeias, e é uma espécie de primeiro tratado de botânica, ainda por cima, global, portanto universal, porque é a partir da experiência daquilo que era o saber acumulado na relação de Portugal com o processo de contacto com outros povos. Temos também muitas outras obras onde se verifica que a língua portuguesa foi fixando saber na linha das grandes preocupações de conhecimento, de criação literária, que estavam em voga no tempo. E isto permite depois ganhar profundidade histórica em termos das nossas fontes e em termos também do processo do conhecimento, do processo de autonomização da nossa língua como língua, da língua portuguesa como língua autónoma. E permite também superar um certo estigma que nós temos, que achamos que tudo aconteceu a partir do século XIX. Não, mas este é um processo que vem muito de trás e permite ganhar profundidade. E, mais uma vez, permite depois renovar conhecimento para depois dar origem a outros trabalhos de pesquisa e de compreensão de longa duração nas várias áreas do saber, além de ser um trabalho verdadeiramente interdisciplinar. Porque nesta equipa eu tenho a trabalhar envolvidos 172 investigadores, especialistas, consultores das mais diversas áreas de saber, como dizia, desde a medicina, por exemplo, vamos editar o primeiro tratado de medicina, de farmácia, de farmacopeia, por exemplo. Temos desde médicos, engenheiros, físicos, astrónomos, comandantes navais, historiadores da ciência náutica, como cientistas, cientistas literários, linguistas, filósofos, teólogos. Vamos editar o primeiro catecismo, o primeiro tratado de teologia, o primeiro tratado de mística. Realmente é uma obra extraordinária. E realmente é a primeira vez que se faz isto mesmo na cultura europeia. E é importante também para o Brasil, porque isto são as obras primeiras da língua portuguesa, que abrange também não só
a chamada metrópole portuguesa, mas também o Brasil e as outras colónias, antigas colónias portuguesas, portanto os atuais países de língua portuguesa. Acho que vai ser importante para a afirmação da língua portuguesa como uma das grandes línguas globais, mostrando que ela acompanhou o processo de afirmação da própria globalização, ela se enriquecendo o contacto com o mundo que a língua dizia e se dizia a partir da nossa língua. E este é um projeto que eu cuido muito e acho que pode ser um contributo importante, e mais uma vez com esta preocupação de fazer o trabalho de casa da língua portuguesa, da cultura portuguesa, que é a edição sistemática das nossas fontes que estavam enterradas nos arquivos. E isto é que permite fazer aquilo que eu chamo uma primavera cultural, uma renovação cultural, com a edição das fontes. Outro projeto que estou envolvido, entre outros, estou a criar agora um doutoramento em estudos globais, que é um programa de doutorado com a França, com a Sorbonne, e que também espero também envolver aqui o Brasil, o professor Edgar, e privilegiando também a relação que eu prezo muito com as universidades brasileiras e com os colegas do Brasil, com quem tenho feito projetos muito fecundos, e acredito que aqui no Brasil também está a gerar-se um pensamento que vai também renovar a historiografia, as ciências sociais e humanas a nível internacional, e portanto prezo muito esta relação. E vamos desenvolver esse doutorado em estudos globais. No fundo é um doutorado para criar doutores que pensem e ajudem a compreender e a intervir no processo de globalização. À luz deste lema, investigar e educar para a construção de uma globalização do rosto humano. E para isso criámos uma cátedra de estudo do Afonso Henriques, de estudos insulares sobre as ilhas e também sobre os estudos globais e a globalização. Nesse contexto também estamos a produzir, vamos fazer um congresso sobre os 600 anos da globalização. Estou também muito envolvido na SIES, na Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas, onde vamos fazer também alguns congressos também em cooperação com o professor Edgar e com vários especialistas que estudam nas mais diversas áreas, desde as ciências naturais até à história, o contributo e o legado dos jesuítas, que é fundamental para compreender também o processo da globalização em que vivemos. Os jesuítas foram pioneiros da globalização. Até agora temos um projeto juntos com o professor Edgar. Vamos fazer um livro, Jesuítas Pioneiros da Globalização. Também estamos a fazer um projeto em Portugal, que é os chamados, começou com os lugares sagrados de Portugal, onde também escrevi sobre Fátima, lugar sagrado global. E também fizemos a mapização dos grandes lugares sagrados de Portugal, desde a pré-história até à atualidade. Editámos 3 volumes, Lugares Sagrados de Portugal, sendo o último o lugar sagrado de Fátima, lugar sagrado global. E agora estamos a fazer um projeto, dado que eu também atuo na área das ciências das religiões, em cooperação com a Universidade de Lusófona, no curso de Ciência das Religiões, estamos a desenvolver um projeto que é Portugal Religioso e Espiritual, onde vamos fazer vários volumes. Começámos já a editar o Portugal Católico, depois o Portugal Protestante, o Portugal Islâmico, o Portugal Judeu, etc. Precisamente para fazer uma espécie de radiografia de estado da questão sobre as diferentes experiências e vivências religiosas em Portugal, na ótica das várias religiões. Em primeiro lugar, a católica, que é a hegemónica, depois a judaica, a protestante, a islâmica, e para deixar também um contributo para a posteridade. Outro projeto que nós estamos a desenvolver, que é, e tem a ver com uma preocupação que eu tenho grande, que é o estudo das identidades nacionais e os discursos em torno das identidades e como é que se estabilizam, cristalizam, como é que se apura e estabelece através do discurso as identidades dos diferentes povos. E a começar pela identidade portuguesa. E então um deles é a Alma do Mundo, que visa depois fazer a caracterização das identidades dos diferentes povos do mundo, começando pela identidade portuguesa, através de uma teoria que eu tenho, que é o bilhete de identidade, o cartão de identidade mítica, o CPF, aqui como é que chama o CPF? O CPF das identidades nacionais, a partir dos 4 pontos de afirmação mítica, da construção de uma ideia mítica da identidade de cada povo, que é como as diferentes identidades. Mas nesse contexto temos um projeto que estamos a avançar, que é Portugal em Jogo de Espelhos, que é para editar em 5 volumes, que é Portugal segundo a Europa, como é que os diferentes países da Europa viram Portugal,
Portugal segundo os países lusófonos, como é que o Brasil, Angola foi vendo Portugal ao longo dos tempos. Portugal segundo o mundo, como é que os diferentes países do mundo foram vendo Portugal. Portugal segundo Portugal, como é que as diferentes regiões de Portugal olharam para interpretaram, disseram que achavam, através da voz intelectual, o que era Portugal. E a Europa segundo Portugal, como é que Portugal tem visto a Europa e o mundo. Aqui já é o contrário, como é que Portugal vê os outros. E neste jogo de espelhos, como é que os outros nos representam a nós e como é que nós representamos os outros, aí podemos obter um olhar muito mais complexo daquilo que é a própria identidade de uma nação. E este é outro projeto que tenho em curso. Também tenho em curso vários dicionários em curso. Um é o Dicionário Cultural das Heresias. Este é o meu lado de formação teológica e filosófica, preocupado também com... E também se liga à cultura negativa, que é a relação entre ortodoxia e heresia, um autor espanhol classicista escreveu um livro sobre as heresias que se intitulava assim: Los Cristianismos Derrotados, que é a ortodoxia que se impôs, fez sempre em polémica e por rejeição uma proposta alternativa de cristianismo que era a herética. E de facto, ao longo da história do cristianismo, na perspectiva do catolicismo, depende da ótica em que se coloca, houve a definição do conjunto de heresias por oposição à afirmação de uma ortodoxia. E estudar a diversidade imensa de heresias é uma coisa extraordinária, porque muitas heresias depois são inspiradores de correntes literárias. Até, por exemplo, para compreender Saramago, eu sei que aqui no Brasil Saramago é muito estudado e valorizado, e ele tem aquela obra Caim. Caim era uma heresia da Igreja Antiga, que era o caimismo, os caimitas, e que valorizavam o princípio de Caim. Até para compreender até alguns temas literários da contemporaneidade é fundamental compreender os movimentos heréticos, desde o arianismo ao nestorianismo, ao monarquismo, ao triteísmo, portanto as várias percepções consideradas divergentes da ortodoxia que se afirmaram ao longo da história ocidental e é fundamental na relação cultural com o cristianismo. E, portanto, este é um dos projetos que tenho, além de estar também a fazer uma edição, um dicionário crítico ilustrado luso-brasileiro, dicionário crítico dos santos luso-brasileiros. Também é outro aspecto que estamos a desenvolver. E no conjunto dos estudos globais, gostaríamos de realmente promover um conjunto de obras e de estudos sobre a globalização na ótica de uma leitura a partir das ciências sociais e humanas. Professor José Eduardo Franco, agradeço muito a sua entrevista no nosso Instituto e espero que isso seja o início de alguma relação mais profunda no campo intelectual e, como sempre, trabalhando, né, pela cultura luso-brasileira. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Instituto Realitas. Prazer estar aqui. Até a próxima, então. Agradecemos todos aqui que acompanharam essa nossa conversa e gostaríamos de convidar a todos a participar do próximo Diálogo Realitas. Até a próxima.